Fala, vendedores globais! Tudo excelente com vocês? Hoje eu estou chamando o Lucas Goulart para fazer uma live às 8 horas em ponto aqui com a gente. Só um instante que eu estou chamando o Lucas. Chamar o Lucas aqui para a live. Convidado. Maravilha. Isadela, para Lúcia. Tudo bem com vocês? Jaina, boa noite para você, Jaina. Fala, Lucas. Vê se chegou a solicitação aí para você aceitar agora. Chegou a solicitação. Deixa eu colocar aqui de novo. Aceitar aqui a participação do Lucas. Um instante que ele está entrando. Já aceitei. Certeza o Lucas está entrando aí agora. Deu certo aí, Lucas. Apareceu para você. Lucas não está conseguindo participar. Vamos lá, vou chamar de novo. Aí, chamei. Agora foi? Aê, agora foi. Agora vira a câmera. Boa! Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Como que você tá? Boa noite, meu irmão. Bom demais, e você? Maravilha, meu irmão. Primeira vez nessa semana Venda Global aí que eu tô entrevistando alguém mais bonito que eu, cara. Olha só, tá aí de blazer, bonitão, tem que tá cheiroso. Brincadeira, Lucas. Boa Sim. noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live da Semana Venda Global. Hoje, esse evento está transformando algumas pessoas. E hoje a gente vai falar com o Lucas Goulart, né? Que o Lucas é um empresário aí que eu conheço, um grande amigo do coração. É um mentor que busca experiência e crescimento no setor contábil empresarial, como criador do método Destrava Contabilidade. E ele está revolucionando, né, a forma como os contadores tratam o seu comercial e alcançando mais 6 dígitos com 30 dias, né, Lucas? É assim, então sua metodologia vai ser incrível, vai ajudar muitas contabilidades. E além disso, o Lucas tem uma visão incrível de gestão, né? É alguém que eu já conheço, já exalto o profissionalismo e também como montar um time comercial e com parceiros que confiam em você e compram o seu serviço e torna a sua marca da sua contabilidade maior no mercado, né? E assim, como diz na contabilidade, né, as vendas inteligentes e um relacionamento duradouro, né, que é bem importante. Então assim, boa noite, Lucas. A palavra é sua. Como que você tá? Deu uma travada aí? Vê como é que tá a sua internet. Ah, o Lucas deu uma travada. Vou aceitar novamente. Se foi, hein? Ah, Tinha caído, aí. mas que agora voltou. Que isso, caiu na hora que eu tô falando bem de você, cara. Pô. Mas eu não sou muito afeto aos elogios, não, né? Exagero. Então, Lucas, eu tava falando sobre, exaltando, né, o método Strava Contabilidade. Eu falei do seu sistema para ajudar as empresas e também contábeis, né, também a aumentarem o seu time de vendas, né, crescer com maiores serviços, né, que um bordão de vendas inteligentes e relacionamento duradouro, né, que é o bordão assim das contabilidades. E então assim, eu quero que vocês se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar nas estratégias de mentalidade, né, de crescimento para as contabilidades também, e que já transformou a vida do Lucas, que É é isso aí. casa de ferreiro, espeto de ferro, né, Lucas? Exatamente. Exatamente. Então, assim, vai ajudar bastante empresas a explodir em resultados, né? E assim, e agora eu quero que vocês anotem tudo que o Lucas vai falar, porque essas dicas, esses insights que ele vai compartilhar, certeza que vai ser um divisor de águas para o negócio de vocês. E vamos dar as boas-vindas, né, ao Lucas, e bora começar essa aula que promete revolucionar. Então, a palavra é sua. É isso aí, meu irmão. Primeiro, eu agradeço o convite.
É um privilégio, né, estar contigo aí. A gente já caminha junto na jornada da vida, né? Sim. Participando também da jornada empresarial. É um desafio vendas, falar de gestão, falar dessa máquina, né, que é o que realmente gira o mundo. Uma empresa sem vendas hoje é uma empresa que não Sim. existe. E quando a gente passa para essa parte digital, então vender mudou muito, né? Sim. Vender ficou diferente, vender passou a ser mesmo um processo. Vendas não é dom. A gente tem que sair daquela máxima, né? Daquela imagem daquele cara falastrão, daquele cara chato que vendia por insistência, né? Aquele cara que a gente sabe que parava a gente ali na rua e arrastava para dentro da loja e a partir dali fazia uma venda na pressão, né? Na emoção. E a gente entender que vendas hoje realmente é uma parte técnica, é um processo. Aplicando técnicas, você consegue realmente abordar clientes de qualidade, abordar clientes que podem realmente gerar resultado para o negócio, né, do empresário e ter resultados que realmente possam mudar a vida das pessoas, né? Hoje não tem nenhuma profissão, nenhum emprego hoje, nenhuma dedicação que a pessoa pode ter que transforme a vida dele, como a vendas pode fazer. E isso é para qualquer lugar. Isso é para serviço, isso é para produto, isso é para qualquer nicho que estiver trabalhando, é infoproduto, como você bem está fazendo, né, com a venda global. Então, eu separei alguns temas para gente papear aqui hoje. O Sim. E objetivo é assim, esse, né? dentro do método, né? O que é o método Destrava Contabilidade? Como que ele ajuda as empresas a faturar, né? A passar de 6 dígitos de faturamento, por exemplo? O Conta um método pouco o que que Strava, é. o método Strava Contabilidade ele nasceu para impactar e transformar a vida de contadores. Contadores Maravilha. hoje são empresários que aprenderam a técnica, aprenderam como fazer um balanço, como fazer um balancete, como gerar um imposto, como calcular um simples nacional, mas em lugar nenhum da faculdade fala-se de vendas. Em lugar nenhum da faculdade fala sobre você captar cliente, a forma de abordagem, a forma de prospecção. Em lugar nenhum de nenhum dos cursos que um contador ou um técnico vá fazer, ele vem a aprender como fazer isso, né? E nós montamos o escritório A Lupa Contabilidade Estratégica, um escritório hoje que atende mais de 200 CNPJs, e isso foi um crescimento exponencial aplicando as técnicas que nós ensinamos na Destrava Contabilidade. Hoje a Lupa já nos 2 últimos anos conseguiu recuperar mais de 10 milhões de reais para os nossos clientes, gerando aí redução de custo, aumento de caixa. E o método de Strava Contabilidade é a gente pega exatamente o que foi feito ali na lupa e traz para que os outros contadores possam sair de 0 clientes para 50, de 50 para 100, até 200 clientes, podendo faturar aí 6 dígitos. Então, o método ele vai tratar por etapas de como ele poderia fazer isso e alcançar esse sucesso também. Uhum. E por que que a contabilidade é tão importante para o crescimento da empresa, Lucas? Poucas pessoas, quando não fez ainda o negócio, não cresceu ainda, elas não têm essa noção. Então, passa esse insight aí para as pessoas. Meu amigo, a contabilidade hoje, ela faz ser o grande diferencial do pequeno, médio e do grande empresário. Ele tem que entender que diversas vezes o lucro daquele empresário, ele está no imposto. A carga tributária no país, ela tem alteração todo dia. Então, assim, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBDT, ele fez uma estatística de que são 52 leis, ou criadas, ou alteradas, ou são extintas. E como que o empresário no Brasil vai conseguir acompanhar esse ritmo se ele não tiver uma contabilidade atualizada, preparada e especialista no seu regime? Então, a contabilidade hoje ela tem que ser um gerador de lucro para o Sim. seu cliente. Tem que reduzir custo, aumentar a margem de lucro, tem que gerar caixa, tem que colocar dinheiro no bolso. E isso uma contabilidade estratégica ela pode fazer. Ela tem a análise de tudo o que a empresa vivencia, passando do financeiro até as vendas. Isso a contabilidade tem que entender de negócios. Acabou aquele contador que gera boleto, que não entende de impostos, que não entende de negócios.
porque a partir daí ele pode realmente gerar renda para o empresário, seja ele um infoprodutor que tem um curso e vende hoje na internet, a gente tem aí o tráfego pago, a gente tem mentorias, a gente tem outras formas de alcançar, ou seja ele uma indústria, ou seja ele uma empresa fazendo IPO na bolsa. Todas elas passam pela grande dificuldade que hoje é a tributação no Brasil. Então, a contabilidade estratégica, ela pode fazer com que essa empresa não venha à falência. Sim, sim. Infelizmente, hoje, né, nos primeiros 5 anos, vai mais de 65% das empresas que não tem sucesso, né, não tem prosperidade. Sim. E passando para uma ideia global também, os pequenos e médios empresários são os que sustentam o Brasil, né? Ah, Exato. passando uma ideia para o pessoal, a nossa live de hoje, primeiro a gente ia marcar uma live do Pix antes dele ser cancelado, né, Lucas? É verdade. Mas a gente, passando essa ideia de que a contabilidade é tão importante no Brasil, é tão difícil, eu vou trazer uma curiosidade aqui, Lucas, que eu não sei se você sabe, mas existe um supercomputador na Receita Federal, que é um computador quântico da IBM, chamado T-Rex, né? É Que verdade. no Brasil ele é feito para calcular os impostos de tanto que é complicado. E assim, junto com o sistema Arca deles, né? Em outros países, cara, esse computador, ele é usado para no Japão, por exemplo, para fazer pesquisas científicas, né, de próximos mecanismos, na farmácia, para descobrir novos medicamentos, na educação para treinamentos de novos códigos. E no Brasil é feito para calcular imposto, Para irmão. calcular imposto. Então, É verdade. então, isso daí é um ponto muito importante que os empresários têm de entender que não é só o leão, é um T-Rex que está atrás dele. Não, meu amigo, e assim, é importante você tocar nesse assunto, Arthur, porque o Pix foi cancelado. Sim, Essa fiscalização do Pix foi cancelada. Só que é um alerta para o empresário entender que começou esse tipo de olhar mais detalhado. Então, foi cancelado hoje. Hoje não vai ter essa fiscalização. Mas os próximos passos são: vai voltar. Eles vão cobrar de novo, vai achar uma forma de fazer esse cruzamento de dados para que a arrecadação aumente, né? Então, assim, o que nos leva muito à reflexão é do seguinte: o que seria mais fácil? Aumentar a arrecadação ou reduzir os gastos? O governo olha para nós, olha para o povo e diz: vamos aumentar a arrecadação, sendo que uma redução de gastos hoje viabilizaria que não aumentasse, né, nenhuma cobrança de impostos, não criasse essa margem de fiscalização. Ah, então quer dizer que você é a favor da sonegação. Não é isso que a gente está dizendo aqui. A gente tem que tem que entender que no país que nós estamos ele é tributado e você tem que procurar um planejamento tributário para que seja o menor tributo possível. Só que a gente sabe a realidade do brasileiro de menor conhecimento. Então, ele não consegue ter acesso a informações onde ele venha ter essa redução, né? Então, é a importância de ter aí o acompanhamento, amarrando aí com a pergunta anterior, o acompanhamento de uma boa contabilidade, onde os impostos ali serão reduzidos e vai ser controlado mesmo para que o leão ou o T-Rex tenha acesso ao mínimo possível, né, do nosso dinheiro suado. A verdade é essa. e assim, dentro do que a gente já está falando, quais são os principais erros que as empresas cometem em relação à contabilidade, Lucas? Nossa, a lista é grande. Quanto tempo de live? É 2 horas? Olha, meu Aqui é amigo, o máximo de conteúdo possível, então vamos até onde dá. vamos embora. Vou destacar alguns aqui. Um principal que a gente encontra aqui na nossa base de clientes, né, é uma confusão da pessoa jurídica com a pessoa física. Ele acha que o dinheiro que bate na pessoa jurídica é o mesmo da pessoa física, então ele paga dentro da pessoa jurídica a escola das crianças, paga o salão de beleza da esposa ou o barbeiro dele. Então, o empresário, ele não faz uma divisão correta da renda que a pessoa jurídica produz. Então, a pessoa jurídica, ela é um meio, ela não é um fim. Então, a pessoa jurídica é quem promove a atividade produtiva. É ela quem presta o serviço, ela quem vende o produto, ou ela quem industrializa o produto. Então, essa pessoa jurídica, ela tem
CNPJ, ela tem a sua certidão de nascimento, que é o contrato social, ela tem a sua própria vida como CNPJ, e ali é onde que há a sua tributação, é onde há o seu controle financeiro. Depois que todo o faturamento é trabalhado dentro da pessoa jurídica, isso a gente diz de pagar impostos, custear a operação, pagar tudo o que precisa para que a empresa venha a funcionar, o que deve ser redirecionado para o sócio é a sua distribuição de lucro, que, por enquanto, ainda é isenta de impostos. Por enquanto. Já foi tributado anteriormente, hoje é isento, e já fala-se em tributar de novo, não sabemos quando vem e se virá. Mas essa divisão de despesas, saber que o dinheiro que está na pessoa jurídica é da pessoa jurídica, então ele tem que ter esse conhecimento. O outro erro muito comum, Arthur, e é até engraçado falar, é o empresário, ele tem poucos filhos, né? Ele só tem 2, 3, porque ele vai crescendo, e conforme ele vai crescendo, ele vai abrindo uma empresa no nome dele, depois uma empresa no nome da esposa, depois uma empresa no nome do filho A, do filho B, do filho C, porque o contador dele orienta de forma equivocada, onde ele vem com a informação de que o Simples Nacional é o melhor regime tributário. E nem sempre é assim. E nem sempre é assim. O regime tributário que a empresa escolhe pode ser determinante para a saúde dela. Então, imagina, você tem para uma atividade só 4 empresas no Simples Nacional, só para dividir faturamento e o empresário não migrar para o lucro real, por exemplo. Sim, e Então, dentro disso daí, a empresa não gera equity. Tá no CNPJ exato, diferente. exato, ela não gera equity. Se ele tiver um futuro onde ela pretende amanhã vender essa empresa, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele fez essa subdivisão, ele não tem histórico, o balanço está furado, o financeiro DRE dele não funciona, DFC não funciona. Então vai estar realmente sem as informações concretas e ele está fazendo uma manobra fiscal onde ele está deixando de pagar imposto e ele poderia estar no lucro real, legalizado, faturando e ainda tendo a tranquilidade, né, de não ser fiscalizado, de não ser tributado, de não ser amanhã, quando uma empresa cai na fiscalização dessa, numa malha fiscal dessa, a multa é muito Sim, alta. A multa pode chegar a 100% do imposto. Então, um planejamento tributário equivocado, abrindo 2, 3. Nós já tivemos um caso aqui no escritório, uma construtora, uma grande construtora aqui, loja de material de construção, na verdade, quando chegou no nosso escritório, eles tinham 4 CNPJs. 4 CNPJs no Simples Nacional. Nós fizemos um estudo tributário e reduzimos para um CNPJ no lucro real. Em 2 anos, ela economizou mais de 2 milhões de reais com um sim, planejamento tributário. sim, faz todo sentido. Então, desconhecer essa carga tributária do seu regime, da sua atividade, né, é um erro que hoje faz com que a contabilidade prejudique a empresa. Ao invés da contabilidade, como a gente disse no começo, ser uma contabilidade que coloca dinheiro no bolso do cliente, faz ele perder dinheiro, faz ele se prejudicar, pode fazer a empresa até vir à falência. Certo. E puxando o gancho do Destrava Contabilidade, quais são os primeiros passos para estruturar um suporte de vendas eficientes para os contadores aumentarem o seu leque de clientes, por exemplo? Meu amigo, hoje, com a facilidade que a gente tem de aparecer, né? Hoje a gente está aqui fazendo uma live que alguns anos atrás seria impossível. O contador ele tem que decidir qual vai ser o próximo passo se ele realmente quiser ter uma carteira de clientes volumosa e rentável. Então, assim, a gente trabalha 4 principais pontos dentro de Destrava Contabilidade. Eu vou passar por bem rapidamente, superficialmente por eles, né? Mas ele tem que fazer uma campanha de indicação. Hoje, estatisticamente, mais de 80% dos clientes têm a intenção de indicar o contador. Mas o contador não fala com o cliente nem sabe dessa possibilidade de indicação e ele deixa de utilizar o gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade, como você sabe até melhor que eu, ele é um ativo de venda Sim, fortíssimo, porque a gente está cuidando do cliente e o cliente vai indicar, vai cuidar da gente de novo, ele sente aquela necessidade, né, de ser recíproco. A gente trabalha também, num segundo ponto, muito, muito forte, parcerias. O contador tem que entender para qual caminho ele quer que o escritório dele vai.
para isso, ele tem que andar com pessoas que estão focadas em crescimento. Então, grupos de network são muito importantes. Ele tem que estar envolvido com empresários. Contador é um empresário que entende de negócios. Ele tem que ter pessoas que entendem de negócios ao seu redor. E aí ele estabelece parcerias com advogados, BPO financeiro, especialistas, especialista no nicho de atendimento que ele já trabalha. Então, o especialista está falando com o nicho de atendimento dele, então ele precisa estar envolvido com esses especialistas, né? E a gente entra num terceiro ponto que é muito importante. Ele vai nichar a contabilidade dele ou não? Vai ser aquele contador generalista? Vai ser aquele contador que atende do salão de beleza, da manicure até a indústria de reciclagem? Qual que vai ser o direcionamento do escritório dele, né? Então, ele precisa olhar para isso, onde ele tenha um nicho, onde ele tenha habilidade para atender, e esse nicho tenha demanda. Não dá para ele se especializar em algo que não tem profissionais para ele atender, aí não adianta. Aí ele vai continuar só pagando contas, não vai deixar de ser dono para ser empresário. Ele vai só pagar conta e não vai ter resultado nenhum. E um ponto que eu separei aqui, que a gente trata muito dentro do Strava, é a questão da autoridade. A gente discute muito isso, nós já debatemos muito isso, né? Sim. Quando ele foca no nicho e fala muito para aquele público, então ele se torna um especialista. Ele se torna um especialista, ele consegue vender mais fácil, ele consegue ter resultado mais fácil. E isso vai desde a foto do rosto no Instagram, desde a bio no Instagram, desde a foto do rosto no WhatsApp, qual a imagem que ele está passando no WhatsApp, né? Para quem que ele quer comunicar, com quem que ele quer falar. Então, a nossa foto de rosto hoje do WhatsApp, do Instagram, ela é o perfil de visita. Ele é o nosso perfil de visita, o antigo cartão de visita que a gente entregava, né? Eu sou Paraíba, está aqui o meu cartão, a gente vivenciou isso na realidade. Não existe mais. Então, essas imagens que nós temos hoje são elas que é aquele primeiro impacto, né? Que a pessoa vai ter quando ele nos vê. Então, uma bio do Instagram bem montada, demonstrando quem ele é, o que ele faz, qual o resultado que ele gera, né? E uma chamada para ação, onde ele direciona para o WhatsApp ou para uma página de vendas ou para um outro anúncio onde ele vai vender um produto específico. Então, ele precisa ter esse posicionamento que gera venda, que converte venda. Isso tudo a gente trata lá no Destrava Contabilidade, aproveitando esse começo de ano, né, janeiro. Montar estratégia é crucial. Planejamento é crucial. Depois disso, a venda. E por último, a estrutura. E muito empresário faz o contrário, né? Ele estrutura primeiro. Nossa, eu preciso ter primeiro 2 vendedores, eu preciso ter 3 analistas, eu preciso ter 2 auxiliares, depois eu vendo. Aí quando ele chega nesse ponto, ele está com a folha de pagamento inflada, ele tem um aluguel caro, ele tem um sistema para pagar, ele tem água, luz, telefone, ele tem internet. Quando vê tudo isso, a estrutura dele vai consumir o pouco que ele conseguiu vender. Não está enxuta, então, né? Não está enxuta. Não está enxuta e ele não tem verba. Ele não tem cliente, ele não tem faturamento, ou o faturamento está baixo, e ele falou, não, vou estruturar agora porque eu vou vender e vou vencer. Mas talvez a jornada do cliente dele, e isso a gente passa muito aqui na contabilidade, é uma jornada longa. Não é uma decisão de emoção, não é uma compra de uma bolsa, não é uma decisão de um tênis. É uma jornada longa. Então, ele precisa ter um fluxo de caixa que suporte a jornada desse cliente. E se ele já veio com a estrutura inflada, ele já entra no prejuízo. Em 1 mês, 2, 3, 6 meses, ele não aguenta, ele quebra. Então, a estrutura vem conforme as vendas acontecem. Conforme as vendas acontecem. Eu chamo isso de problema do tem que. A gente sempre coloca na cabeça que tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, quando na verdade a gente tem de focar no principal, que é vendas e gestão. O tem que principal é a prioridade da empresa, né? E não totalmente assim a estrutura robusta. E assim, dentro do direito empresarial e da contabilidade, o que pode fazer para proteger as empresas dos riscos legais, né? Voltando àquele gancho do T-Rex, né? Sim. Hoje, a gente usa mais aquele ditado da nossa avó, né? É melhor prevenir do que remediar. Porque chega num ponto que remediado está, aí não tem mais o que fazer.
Então, a gente tem uma realidade onde o casamento de um bom profissional da contabilidade com um bom profissional da advocacia, ele pode definir a perenidade da empresa. Ele pode definir quão longeva essa empresa vai poder caminhar. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com compliance, a gente tem que trabalhar, e aí você pode pensar, pô, compliance para empresa pequena, ele não consegue adequar o compliance hoje, seja ele tributário, seja ele trabalhista, seja ele empresarial, um pequeno ou médio empresário não consegue individualmente adaptar isso dentro da sua empresa. Mas se ele tem um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, que está lado a lado com ele, que já tem diversos clientes, então ele vai entrar naquela base de cliente, onde ele vai ter um contador preocupado com, ele tem que fazer um cadastro correto dos produtos na sua base de clientes, ele tem que fazer um cadastro correto dos clientes de onde ele faz aquisição de matéria-prima, por exemplo. Ele tem que, como contador, ele vai sentar e definir se ele vai comprar fora do estado ou dentro do estado. Hoje, empresas do Simples que pagam de FAO, isso pode arrebentar o caixa da empresa. Então, ter um contador hoje e um advogado trabalhando em conjunto, ele participa desde a precificação desse cliente. Ah, eu não sei definir o markup, eu não sei definir quanto que eu posso vender o meu produto para que eu tenha 20% de lucro, para que eu tenha 15% de lucro, e aí vai depender de cada uma do tipo de produto que está sendo vendido. Mas o contador, junto com o escritório jurídico, pode montar essa antecipação para que ele tenha a venda, seja do produto ou do serviço, dentro da melhor possibilidade tributária que existe no nosso Sistema Nacional Tributário, dentro da melhor norma jurídica que existe, seja ele defendendo de forma trabalhista, defendendo de forma empresarial, cuidando dos seus contratos cíveis, ele vai poder trabalhar essas possibilidades de forma antecipada. Por quê? Se ele deixa para quando estourar alguma coisa, eu vou falar com o meu contador, eu ligo para ele. Eu brinco com os meus clientes aqui, eu falo, cara, você tem que falar mais comigo do que com o seu psicólogo, você tem que falar mais comigo do que com sua esposa, do que com seu marido, porque você vai tomar uma decisão. Ah, eu vou colocar um novo produto aqui na empresa. Qual que é a margem de lucro? Qual que é o custo dessa matéria-prima? Qual que é a, qual que é o meu fornecedor? De onde esse produto vem? Quais são os custos que estão embutidos tributários? Então, se você tem uma ideia, se você compra aqui em Goiás ou compra em Minas Gerais, já muda tudo. Já muda tudo. Então, às vezes, o preço está mais barato lá, só que na hora que ele vai vender aqui, ele tomou prejuízo, não fez essa conta e o projeto foi por água abaixo. Então, é crucial a comunicação do empresário com o contador. Essa tomada de decisão com antecedência pode fazer o negócio ter sucesso ou não. Sim, isso é sem dúvida um ponto-chave para todos os empresários estarem cientes disso. E assim, voltando no gancho do comercial para os contadores, por que é tão importante ter SDRs e closers nas empresas físicas, por exemplo, Lucas? Meu amigo, se hoje a gente abrisse a live e perguntasse assim, ó, defina um SDR. É difícil um contador saber definir um SDR. Não sabe, não sabe. É difícil, é difícil. Quando eu resolvi migrar para vendas, né, foi um processo onde foi um pouco caótico. Eu cheguei nos meus sócios aqui no grupo, né, e a gente conversou muito sobre isso. Eu falei, olha, vocês são técnicos, eu estou na área técnica, mas eu preciso dar um passo que é alimentar a nossa base de clientes. Eu preciso dar um passo onde a gente vai trabalhar de forma ativa, captando clientes e inflando aqui a nossa estrutura para que a gente possa realmente crescer, escalar. E todos os meus sócios foram extremamente parceiros, falaram assim, ó, Lucas, não precisa preocupar com a operação, a gente toca, vai para lá. Eu falei, cara, então eu vou estudar. Aí foi onde eu enfiei a cara em livros, onde eu comprei curso de tudo que é lado. Eu já era bom de conversa, né? Mas a gente entendeu que não é isso, né? Que vendas não é isso, não é só Não é ser bom carisma. de lábia, né? Não é carisma, perfeito. Vendas não é carisma. E aí a gente chegou nessa estrutura. Eu entendi que o SDR, ele vai ser ali, junto com o closer, a alma do departamento comercial. Hoje, nós
temos aqui, somando aqui a nossa estrutura, nós temos 4 serviços de SDR nos atendendo e são 2 SDRs para cada closer. Por que isso? O SDR ele vai trabalhar na prospecção ativa. Essa prospecção ativa, ele vai buscar leads, ele vai buscar pessoas. Leads é nada mais que pessoas. Essa forma de inglês de colocar em tudo, né? Mindset, lead, vai desse negócio. Lead não é nada mais do que possíveis clientes. Pessoas qualificadas. Então, pessoas qualificadas. Aí vem a expressão lead qualificado, né? Mas só tendo aqueles detalhes. Quando a gente define onde nós vamos atacar, qual é o nicho que a gente vai trabalhar, qual é o grupo de empresários que a gente vai buscar, a gente faz uma lista desses empresários, lista pública que o próprio Google tem, e aí você pode usar um robô de prospecção ativa, esse robô gera leads, né? Com esse robô você gera uma lista de leads, essa lista de leads vem nome da empresa, nome do sócio responsável, telefone, e-mail, e tudo isso é público, respeitando a LGPD. Tudo isso está dentro da normatização da internet, não tem nenhuma dificuldade nisso. Então, o SDR faz esse levantamento de listas. Quando ele faz esse levantamento de listas, ele participa de forma ativa para buscar contato com essas pessoas qualificadas. Então, ele abre conversa de forma fria mesmo. A gente tem vários scripts. Scripts são muito importantes, porque você tem que deixar o seu SDR mais confortável possível. Porque aqui a gente tem uma meta. Cada SDR nosso aqui fala com 100 empresários por dia. Seja 50 ligações, 50 mensagens no WhatsApp. E aí esses clientes, possíveis clientes, vão respondendo. O SDR vai tratando e qualificando cada um desses clientes, preenchendo o nosso CRM. Cada departamento de venda, ele tem que ter um CRM muito bem estruturado. E esse CRM tem que ter um funil de vendas muito bem estruturado para que possa ter um follow-up de tudo que está acontecendo. Então, o SDR faz o primeiro contato. Ele é quem abre a porta, quem chuta a porta, né? Ele não abre, não. Ele chuta a porta. Então, ele manda mensagem, abre a conversa, qualifica aquele possível cliente e ele traz o cliente para uma reunião com o closer. Então, 2 SDRs hoje conseguem alimentar um closer para que ele tenha reunião, seja nos 2 períodos do dia. Seja um serviço, seja um produto, seja qual for o nicho, ele vai conseguir alimentar esse closer. A tarefa do closer é a próxima etapa. Então, o closer entra para a reunião e dentro da reunião, ele é onde a gente fala das técnicas de venda para fechamento. É onde a gente traz a etapa da descoberta, a gente traz a etapa da conexão inicial, traz a etapa da escuta ativa. Depois de tudo isso, passa a apresentação do produto e fechamento de venda. Ali o closer faz o pitch de venda dele no final da reunião, vai falar de preço, de valor no final da reunião. Então, um departamento comercial bem estruturado, ele passa por um controle onde todos os envolvidos têm micrometas. O que eu chamo de micrometas, né? Ele tem etapas para cumprir. Vou te dar o exemplo de uma operação nossa aqui da contabilidade. O meu SDR, ele tem cinco etapas para ele desistir de um close, para ele desistir de um lead. O que são essas 5 etapas? Ele manda mensagem de saudação, se não tiver resposta. 3 dias depois, ele manda o follow-up 1. Se não tiver resposta, 2 dias depois, ele manda o follow-up 2. Se não tiver resposta, ele manda a mensagem de despedida. Essa mensagem de despedida é 2 dias depois. Então, aqui foi 3, 5, 7. Ele fica uma semana tratando um lead. Ele fica uma semana tratando um lead. O nosso follow-up tem 5 etapas. A última que a gente vai fazer é um e-mail. Então, ele faz contato por e-mail e 4 mensagens para o WhatsApp. Nessa mensagem de despedida, é impressionante, Arthur. É impressionante, porque a gente manda assim... Tem resposta, 100%. Eu tenho certeza que é. É o que mais tem resposta. De todos os caminhos que o lead faz dentro do nosso funil de vendas, a de despedida é a que mais tem resposta. É impressionante como o ser humano espera a gente falar assim, fulano,
parece que não é sua prioridade reduzir os seus tributos e impostos agora, então eu vou lançar você como perdido, mas você tem meu número, caso tenha interesse, pode me chamar. É impressionante. O cara que não respondeu na primeira, não respondeu na segunda, não respondeu na terceira, depois de 7 dias, ele responde. Ele Sim, responde. é um gatilho mental muito importante, Lucas, esse de despedida do cliente, porque ninguém gosta de despedida. E quando a gente está É verdade. direcionando ele a falando, não vou mais conversar com você, as pessoas respondem, porque elas entendem que você está dando prioridade para ela e ela não está dando prioridade. Então você está cortando o laço com ela, né? É Então verdade. É aí verdade. ela vai dar essa resposta para E você. E assim, a gente já falou sobre o que é o SDR, né? Que nada mais é do que uma pessoa que qualifica as outras pessoas, né? Em inglês é Sales Development Representante, né? E o Close é perfeito. aquela pessoa que vai finalizar ali, vai trazer as pessoas para dentro da empresa, vai fechar o contrato, vai mandar o contrato para a pessoa e vai trazer dinheiro para dentro da empresa, né? Exatamente. Você É falou uma de forma equipe. você falou de forma assim muito top sobre como que é essa formação que você está fazendo dentro do método de Strava Contabilidade, né? E assim, você já explicou também a diferença dos SDRs e os closers, né? No seu funil de vendas. E agora vamos alinhar a advocacia e a contabilidade para oferecer serviços completos para os clientes. É algo que a gente já falou antes, né? Mas fala um pouco mais sobre isso. Eu te dar um exemplo que eu conversei hoje com um cliente nosso aqui hoje que é contador lá de São Paulo, do interior de São Paulo, Presidente Prudente. Ele tem hoje até mais clientes que eu tenho na minha carteira. Tem 300 clientes lá, só que ele não aplica venda. Eu conversando com ela, e um dos serviços que a gente vende aqui no escritório, e o trabalho da advocacia junto com a contabilidade bota dinheiro no bolso, né, do empresário, a gente faz o registro de marca. O registro de marca no INPI, ele hoje é pouco divulgado e muitas empresas estão correndo um risco absurdo, absurdo, de perder o nome que eles tanto trabalharam. Então, imagina, você começa a trabalhar um nome, monta uma marca, investe tempo, investe dinheiro, investe tudo que você tem na vida e amanhã chega uma notificação para você dizendo assim: você não pode mais usar essa marca porque ela está registrada no INPI no nome de outra pessoa. Cara, isso é mais comum do que parece. A gente captou um cliente aqui semana passada que ele tem uma marca de suco. E aí ele chegou aqui para que ele estava vendendo isso, uma participação da empresa dele para um sócio investidor que é cliente nosso aqui do escritório. E aí ele chegou com essa marca de suco, a gente vai fazer uma due diligence, essa parte jurídica. A gente faz, através do advogado, uma due diligence, levantando toda a história da empresa. E aí a razão social da empresa era a mesma razão social de um produto da Coca-Cola. Aí Ou eu falei, seja, ele entrou numa briga que ele não vai dar conta de ganhar. cliente, você tem duas escolhas. Uma, você troca de nome, ou a segunda, você briga com o jurídico da Coca-Cola. Que é um dos mais bravos do mundo, né? Eu Não tem não sei se jeito. você lembra, Lucas, teve uma época que as pessoas colocavam o logo da Coca-Cola em calças jeans, lembra? Ah, lembro demais. Lembra? Nossa, Então, você voltou no isso tempo aí. daí fez com que muitas pessoas fossem processadas. E eu lembrei de outra história também, um empresário que você já fez curso e eu acompanho desde há mais de 10 anos o GV, o Flávio Augusto. A Sim, primeira empresa dele não era o WhatsApp, Lucas, era chamada de Winner. A WhatsApp chamava Winner. é Só que ele mesmo. recebeu uma notificação extrajudicial para Olha trocar o aí. nome. Aí eles teve que conversar com todo o seu time, já tinha imprimido, já tinha feito toda a estrutura da primeira loja. Teve de trocar tudo para o nome WhatsApp. Não, aí Mas você nada. imagina quanto que já foi investido no branding dessa marca e agora tem que refazer tudo. Não Sim, tem sim. Isso que ele estava com jeito. cheque especial ainda. Então, assim, pensa como que o empresário vai se sentir quando a sua marca, precisar ser trocada tudo por causa disso. Pô, cara, E assim, entende? Então, esse é um trabalho que o contador tem que fazer, porque qual é o profissional que abre todas as empresas no país? É o contador. É o contador
E o advogado em algumas etapas, né? Que é obrigado o advogado a fazer a assinatura de alguns contratos. Então, o contador ali, ele tem a oportunidade de plugar mais um serviço, que é o registro de marca, e aí, além disso, ele está trazendo clareza ao cliente dele. Ele está cuidando do cliente dele. O cliente dele vai virar e falar assim, cara, ninguém me falou isso, eu fui em outros 2 contadores. E ele está trazendo valor. Então, se ele cobra um preço maior, o cara fecha. Não tem jeito, o cara fecha. Sim, porque não só você vai estar trazendo o maior valor do serviço, mas você vai estar cuidando melhor do empresário, tendo noção de que todos esses serviços, um 360 mesmo, do que o empresário precisa, né? Então, Perfeito. e assim, São, pode falar, pode são falar. 45 classes do INPI para que se haja o registro de marca. Então, quando um cara chega a esse ponto, ele tem tanta dúvida que precisa de um profissional como esse, né? Um contador, um advogado que estão ali juntos nesse processo para poder realmente que a marca dele seja registrada no regime dele, na atividade dele correta. Uhum. Vamos falar de mais uma história triste também de registro de marca, Lucas. Você sabia que quem criou aquele adoçante, o Stevia, ele é pai do Celso Portiolli? Não fazia Não ideia, sabia a sério? ideia? Mas Não, sabe que ele perdeu porque ele não registrou patente e hoje é vendido no mundo inteiro? você tá brincando. Sim. Não, É o pai dele que criou o Stevia, não registrou e vendeu para o mundo inteiro, registraram a patente e ele olha isso. perdeu. Então, isso é mais um exemplo de que uma contabilidade junto com um advogado empresarial, eles conseguem destravar a empresa para que ela entenda que os processos dela precisam, a depender, precisam entrar no INPI, toda a Com parte da certeza, estrutura dela. com certeza. Então, isso é muito importante, né? Até para não ter golpes também, né? Que hoje em dia é muito, muito comum as pessoas registrarem porque viu que a sua empresa fez sucesso. Então, Exatamente. viu que a empresa fez sucesso, então, pô, vai registrar lá. E pegar toda aquela verba de marketing, toda aquela estrutura, toda aquela energia, ela vai pegar simplesmente fazendo um registro no INPI, coisa que você deveria estar preparado, deveria ter consultado a Lupa, deveria ter consultado o Lucas. E assim, Exatamente. Aqui na Lupa nós temos esse serviço. exatamente. Meu E amigo, assim, e como... falando de golpe, um assunto aqui que não estava no nosso escopo, mas no Brasil hoje a gente tem 14 milhões de microempreendedor individual, MEI, aquele Sim, famoso MEI. Hoje, até um assunto que a gente vai gravar um vídeo amanhã, se não gravar amanhã é segunda, o MEI é o maior objetivo, o maior alvo de golpes no país hoje. É o maior alvo de golpes. O que são esses golpes? Você recebe uma cartinha muito simples, um e-mail ou até mensagem no WhatsApp e eles te mandam assim, uma declaração do MEI não foi enviada. Então, pague agora e nós enviaremos para você multa e juros. Lucas, há R$ 119. 2 dias atrás eu recebi essa mensagem, meu irmão. Aí, tô falando Há para você, dois irmão. dias atrás. Tô falando para Então, você. justamente é algo que o empresário tem de estar ciente que essas informações elas se tornam públicas para as pessoas, tanto de forma positiva, encontrarem os empresários para oferecer serviço, oferecer coisa positiva, quanto para outras pessoas também para utilizar para falar sobre algo que não existe, né? Para você enviar um boleto para você Exato. da Receita Federal que não existe, né? Exato. E, ó, a Vera Lúcia acabou de falar que recebe toda semana. E assim, como implementar o método de extrava contabilidade de uma empresa do zero, Lucas? Meu amigo, aí nós chegamos no cerne da questão, né? O principal ponto que tem que ser entendido é o contador tem que entender a importância que ele tem para dentro de uma empresa. Nós estamos numa geração com que o cliente chega para tirar a dúvida, muitas das vezes ele vem melhor informado do que você que está sentado na frente dele. Como é uma geração que a informação está muito espalhada, a informação tem em qualquer lugar, em todo canto, então ele não chega mais com aquela informação dura, sem saber de nada, e a gente com informação rasa já traz. Então, o primeiro foco é entender a importância da contabilidade dentro de um negócio.
Porque entendendo a importância da contabilidade dentro de um negócio, a gente entende que o empresário precisa tanto da gente quanto nós precisamos dele. Então, é um trabalho para ser feito a quatro mãos, tanto do empresário quanto do contador. Então, o empresário, tendo o contador como... O contador é um prestador de serviço de confiança. O contador é um prestador de serviço que fica anos ali ao lado do empresário. Então, ele pode ser responsável pela sua derrocada ou responsável pelo seu sucesso, dependendo da forma que ele conduzir esse empresário. Então, esse método ele vem para impulsionar o crescimento das empresas contábeis e o crescimento dos empresários que se dispuserem mesmo a aceitar o desafio, porque crescer dói, mas ficar parado, estagnado também dói. Reduzir também dói. Quando a gente pega uma empresa aqui e ela está faturando 40, semana retrasada, bateu um empresário aqui feliz da vida porque ele está faturando R$ 45.000 o ano inteiro. 45 mil em janeiro, 45 em fevereiro, 45 em março, chegou em dezembro 45. E ele bateu aqui no final de dezembro. Aí, nossa, Lucas, há 3 anos atrás eu faturava 12 mil e agora só eu e minha esposa a gente está faturando 45, é muito bom. Aí eu falei, irmão, você está muito equivocado. Porque você está faturando 45 mil em janeiro, 45 mil em dezembro do mesmo ano. Seu dinheiro perdeu valor. Sua empresa perdeu valor. Então, a partir de agora, sua meta, amiga, é venda. Você tem que crescer pelo menos 50% no ano que vem, porque seu faturamento alcança isso. Então, a Gabriela colocou aqui, né? Escolha seu difícil. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, assim, não gosto daquela expressão, sai da zona de conforto, né? Eu não conheço ninguém que está confortável de verdade hoje, mas escolha seu difícil. Qual que vai ser o desafio que nós vamos estar dispostos a vivenciar? Eu vou ter o desafio do crescimento, eu vou ter o desafio da especialização, eu vou ter o desafio de um serviço personalizado, ou eu vou ter o desafio de ficar estagnado e perdendo o valor do meu dinheiro e vendo a minha empresa perdendo o valor. Isso é muito importante. Em uma das etapas da venda que eu falo muito no nosso método, que é a conexão inicial, né? É a hora que a gente personaliza o atendimento. Cada reunião de venda é diferente, cada reunião de venda é personalizada. Por quê? Porque nós fazemos perguntas. O vendedor hoje que não faz perguntas e não tem uma escutativa, onde ele realmente entende as dores do empresário que está sentado de lá, entende as dificuldades do empresário, entende quais são os anseios que esse empresário tem, ele nunca vai saber como apresentar um produto que realmente resolva a vida do empresário. Porque as objeções que o empresário trazem, que os empresários trazem, elas são excelentes, porque as objeções fazem com que nós cada vez cheguemos mais perto da verdadeira dor daquele empresário. Porque às vezes ele está com uma objeção que nem é o que ele realmente sente, mas ele está com a objeção que ele acha que vai ser. Você resolve aquela objeção. Ele vem com outra que não tem nada a ver com a dor que ele está sentindo, mas é normal criar-se objeções, né? Eu tenho um mentor que fala que nós precisamos contornar objeções. Eu já chega com o pé no peito da objeção. Ou a gente derruba essa objeção e fecha o contrato, ou a gente vai ficar estagnado. E a dor do estagnado, ela é pior que a dor do crescimento em todas as instâncias. Entendi. E assim, dentro disso, Lucas, eu já trabalhei com venda de serviços tributários e é muito importante no Destrava Contabilidade que você está trazendo, que é muito importante para os contadores também se qualificarem, porque muitas vezes ele não entende que ele pode vender vários tipos de serviço e diminuir não só a carga tributária do cliente, mas colocar a marca dele no INPI, ter vários serviços dentro, né? E dentro do que eu te falo, do que eu perguntei para você, por exemplo, alguns contadores, quando eu conversava com eles, muitos não queriam passar o contato do cliente porque ele ia achar que ele estava sendo incompetente de não diminuir o tributo do cliente, que ele deveria também estar ciente dentro do serviço dele, fora essa questão de vários outros tipos de serviço. E assim, o que eu te perguntei é por causa da sua mentoria também, né? Que é a mentoria de Destrava Contabilidade, que você não só
vai ensinar os contadores, mas também ter uma mentoria, né? Para quem quer um direcionamento mais individual, né? Ou em grupo com outros contadores que queiram se qualificar ainda mais, né? Não só fazer o curso, mas se qualificar e estar do lado de outras pessoas, porque que estão também no ambiente deles, porque uma mentalidade alinhada vai fazer com que todo o grupo, né, cresça entre si e consiga enxergar que você foi um exemplo, mas também eles também conseguem alcançar esse exemplo, né? Eles também conseguem sentar na mesa com você e também entender que eles podem crescer também. E assim, quais as ferramentas tecnológicas que podem ajudar os contadores a otimizarem os seus serviços? Meu amigo, aí a gente entrou em dois pontos cruciais, né? A primeira é o ego do contador, né? Porque o empresário com ego, ele não permite ser ajudado, ele não permite ser apoiado, ele não permite que outro saiba mais que ele, e a gente está na era da inteligência artificial, e a gente está na era da tecnologia. Então, assim, a gente aqui no escritório, a gente tem seis programas paralelos ao programa principal, que a gente utiliza plugado na nossa operação principal para otimizar tempo, para gerar resultado mais rápido, para enxugar a equipe, para ter uma equipe que trabalha com um tempo mais eficiente, para conseguir atender empresas de maior porte, para conseguir que as empresas de menor porte, uma maior quantidade, seja atendida por menos pessoas. Então, assim, pra você ter uma ideia, né? A inteligência artificial hoje, o chat GPT, ele permite que crie-se diversos assistentes, os GPTs em si, né? E os GPTs hoje, cara, eles são capazes de proceder a uma análise de uma DRE hoje. Sim. Então, você sobe uma DRE para o sistema, onde você tem um assistente de GPT já treinado, e aí precisa de prompt de comando. E não é um prompt de comando, né? É uma cadeia de prompts. É uma cadeia de prompts. Uma cadeia de pensamento estruturado, né? É perfeito. A expressão foi excelente. Pensamento estruturado. Porque aí ele vai ser capaz de analisar despesa, custo, lucro, resultado. E ele traz, inclusive, orientação de acordo com as normas brasileiras de contabilidade de como proceder. E isso, uma inteligência artificial fazendo, ele substitui o trabalho de um analista. Já tem GPTs prontos, cara, no mercado, onde ele consegue analisar uma convenção coletiva. Convenção coletiva, a Gabriela está me acompanhando aí. Coleção coletiva tem sindicato, a gente atende escritório do Piauí, tem sindicato que atende a gente só terça-feira de manhã. Então imagina, você só consegue falar lá terça-feira de manhã. Se você não tiver uma convenção coletiva atualizada e analisada, como que você atende um cliente daquela região? Então, tem GPTs hoje que analisam a convenção coletiva, que você sobe a convenção coletiva para o chat GPT. Esses assistentes analisam a convenção coletiva e trazem os principais pontos. Ah, tem auxílio, tem o jeito que é as férias, como que ficou o salário, como que funciona férias coletivas, tudo isso eles trazem. Isso gera uma economia de tempo absurda, absurda, absurda. Isso a gente já falou do departamento contábil, do departamento pessoal e o departamento fiscal é onde o contador mais utiliza hoje a inteligência artificial, porque foi o que primeiro se propagou. Então, tem vários robôs aí que já geram impostos em segundos, entregam aí os impostos prontos, tem várias plataformas que já fazem planejamento tributário, entregam aí o diagnóstico de recuperação tributária, entregam o diagnóstico de melhor regime tributário. Então, a inteligência artificial e essa tecnologia de sistemas, que hoje está muito barato, sistema hoje que a gente paga R$ 200, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, era coisa de R$ 5.000, sem exagero. Sem exagero. Então, o pequeno empresário ou o grande empresário tem acesso a essa tecnologia hoje. Só que ele precisa aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Ele precisa ter conhecimento. Sim. Ele precisa estudar, ele precisa se especializar, ele precisa ir atrás, ele precisa gastar tempo de tela, de estudo, de teste, então, para que haja um crescimento. Se não tiver tempo, se não quiser fazer isso, então ele tem que gastar dinheiro com quem fez isso, e aí ele contrata essa pessoa, e essa pessoa vai realmente ser um especialista nisso, e vai poder entregar com qualidade isso
para o escritório dele. Mas isso tem revolucionado o atendimento da contabilidade hoje. Até pegando um gancho, Lucas, que nem estava aqui na nossa estrutura também, eu estou criando um GPT para substituir esses SDRs, por exemplo, que eu chamei de EVA, né? Que hoje Olha a que gente legal. já consegue captar, né, com os programas, igual a gente já falou, né, que toda essa parte é pública na internet, né, todas essas informações, e o lead chegar tanto de tráfego pago quanto de orgânico, qualificar e já marcar a call pro closer, entendeu? Perfeito. Eu já estruturei, vou chamar de Eva, que vai ser a mãe do marketing. Boa, boa. Você pode usar minha estrutura de cobaia, viu? Já estou aqui me Pronto. voluntariando. Pronto, é isso. Não, assim, Semana que vem na Lupa Contábil, pronto. fechou. E assim, como criar uma estrutura de vendas eficiente dos serviços contábeis? Meu amigo, hoje a gente fala muito de outbounding, inbounding, porque são, independente da estrutura, você, com pouquíssimo investimento, consegue realmente fazer essa estrutura botar para rodar. Primeiro, tem que ter um CRM. Esse CRM tem CRM muito bons e gratuitos, né? Depois pode pesquisar aí, joga CRM gratuito. Você tem muito CRM que faz um Kanban muito bem feito e você vai poder estruturar ali o caminho e a performance do lead sem ter dor de cabeça e gratuito. Então, não tem investimento. Você tem esse CRM. Você tem robô de prospecção de lead. Você tem que ter. Não adianta, porque hoje fazer lista manual, você vai perder horas e horas, e hoje um robô de prospecção de lead, você vai gastar aí R$ 200 o ano, e um robô muito bom. E você tem assim, que... eu uso alguns de graça, só para Olha trazer só. um adendo. Existem extensões, né, que já fazem essa captação hoje em dia no Google Chrome mesmo, por exemplo, que você coloca específico de tal região, por exemplo, dentistas que estão no centro de Goiânia, pega todos, entendeu? Isso. Com um clique. Então, Isso. tem os pagos, com certeza, que a gente com certeza vai ter algumas regalias a mais de pegar mais dados, né? Mas para quem está começando, né, existe também os gratuitos, como o CRM. Né? Sim. E os gratuitos já vão atender muito bem. Aqui na nossa estrutura hoje, a gente tem algumas frentes de captação, né? Que os gratuitos não me atendem mais. Mas, para quem está começando, não precisa de investir dinheiro. E você tem que ter um vendedor. Quem vai ser esse vendedor vai ser você. Você que tem que começar. Aqui no departamento comercial, antes de ter um departamento comercial estruturado, eu que fazia. Eu que fui SDR, eu que fazia contato, eu que mandava mensagem, eu que fazia qualificação, eu que fazia depois da venda, eu que fui ser o closer. Então eu passo por todas as etapas para depois eu colocar alguém abaixo de mim. Então hoje meu SDR fala para mim assim: nossa, tá difícil, eu não estou conseguindo bater a meta que foi colocada. Eu falo: eu batia. Por que você não bate? Sim. Você está falando com quantas pessoas? Então, assim, tem algumas coisas dentro do departamento comercial que nós podemos controlar e outras que não. Então, nós temos que focar nossa energia, e aí quem está assistindo a gente, no que você pode controlar. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar a quantidade de mensagens que eu mando. Eu Sim. posso controlar a quantidade de ligações que eu faço. Eu posso controlar isso dentro do SDR. Eu posso, como closer, controlar que o meu cliente não se esqueça que tem a reunião agendada. Eu coloco mensagens programadas para enviar a mensagem um dia antes, algumas horas antes e 5 minutos antes. Então, isso eu posso controlar. Agora, se o lead vai me responder, eu não posso controlar, mas eu posso ter uma cadeia de contatos onde eu promova essa resposta. E se ele vai me atender a ligação, eu não posso controlar, mas eu posso ligar de novo. Eu posso fazer mais uma. Sim. Eu posso procurar outro. Então, quando a gente fala de ego, né, do contador, tem que entender que quando ele vier para a área das vendas, o não é a coisa mais normal que existe. O não é a coisa mais normal que existe. Se eu precisar fazer 100 ligações para fechar um cliente, suponhamos que você tem uma estatística aí que você fecha 1% dos clientes que você entra em contato. Então, eu tenho uma meta de 50 clientes até julho. Então, cara, se eu fecho um a cada 100, eu tenho que falar com 5 mil, não tem jeito, não tem outro número. Não tem outro número. Aí a decisão é minha. Eu vou falar com 5 mil ou não? Eu vou chegar no escritório e vou sentar ali, vou fazer um cálculo de uma guia do Simples, o cálculo de um PIS, de um COFINS, a envio de uma declaração ali para o E-Social,
ou eu vou sentar na minha sala e vou fazer as 100 ligações que eu tenho que fazer. Então, isso a gente tem controle. Isso o contador tem controle, isso o empresário tem controle. Porque o não, quando ele vier, é sinal de que eu estou mais perto, sim. O não que ele vier, se eu sei que eu tenho que fazer 100 ligações, falta só 99. Falta só 98. E aí, o Júnior aí falando, né? Não, Pois não é, tenha muito senão. o Júnior chegou aí, dá as boas-vindas, boa noite pro Júnior. E vou falar um exemplo que até o Júnior também vai gostar. Eu conversei com o Márcio Marçal esses dias, e que é um colega meu que é do marketing digital, mas ele também vem das vendas raiz. E assim, Legal. Foi uma live essa semana, eu vi, ué. pois é, uma coisa muito gratificante que eu vi dos treinamentos que ele recebeu quando ele ainda estava, né, crescendo, quando tinha times de SDRs, né, o closer dava um papel higiênico para cada um, e cada vez que eles tomavam um não, eles arrancavam um papel higiênico, escrevia não e tirava. Ou seja, quanto mais caquinha, vamos falar assim, você limpava ali, mais resultados os vendedores tinham. Então, é algo para a gente se lembrar que no comercial, igual o Júnior falou aí, não ter medo no não, que o não é a parte do sim, né? A gente tem toda uma certa inteligência de marketing para saber que a cada 100 pessoas, 2 vai fechar, né? A cada 100 pessoas, 3 vai fechar. Então, a depender do serviço, com certeza, tem de entender que quanto mais não, mais próximo do sim você está. É isso. E assim, vai depender muito do serviço e da jornada desse lead para chegar até o fechamento, né? Então, se eu tenho um serviço de high ticket, é óbvio que eu vou passar por mais pessoas na escala da compra. Não tem jeito. Agora, se o meu serviço é mais de emoção, mais rápido, aí a venda é mais fácil, aí a jornada do lead é menor. Então, ouvir não, meu amigo, e controlar essa emoção e ir para o próximo. exatamente. Amassar o papel higiênico, jogar no lixo e vai para o próximo. E assim, quais estratégias de marketing melhor funcionam para contadores, por exemplo? Meu amigo, primeiro é posicionamento. Ainda é uma profissão muito técnica. Então, se é uma profissão muito técnica, nosso posicionamento reflete na qualidade de quem nos procura. Então, se eu tenho um posicionamento para falar com o público B e C, seu posicionamento, seu público vai refletir o seu posicionamento. Se eu tenho um posicionamento para falar com o público A mais, seu público vai ser esse público, porque é o que vai refletir seu posicionamento. Então, hoje, né? Não ter vergonha impacta, inclusive, não ter vergonha de aparecer. Não ter vergonha de aparecer. Esse celular na nossa mão é uma máquina, né, de vendas. A gente começou uma campanha massiva aqui de produção de conteúdo orgânico e é impressionante o resultado. É impressionante o resultado. Eu tenho sócios que falam para mim assim, não, eu tô com vergonha, eu preciso fazer uma aula de oratória. Eu falei, a oratória vai ser eu e o Márcio com a câmera na sua cara, assim. Sim. É o tem que da cabeça. A gente não tem que fazer nada. A gente tem de pegar, é o just do it. Então a gente tem de pegar e fazer depois do 100º vídeo que essa dor vai passar. Então, assim, nós vamos com certeza ter dor. Não vai querer ver os vídeos. Cara, eu tinha vergonha de ouvir minha voz, cara. Quando eu comecei no YouTube, eu tinha vergonha de ouvir minha voz. Quando alguém via um vídeo para mim do meu lado, parecia que tava praticando bullying comigo. Então, assim, é normal, vai sentir vergonha da própria voz, vai sentir medo do julgamento, principalmente. Verdade. Então, isso daí vai passar. Mas a gente tem que enfrentar, cara. É escolher o seu difícil. Porque o posicionamento, cara, já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Amigos meus não sabiam que eu tinha um escritório de contabilidade. Sim. Amigos meus não sabiam com o que eu trabalhava. Aí eu falava, cara, como que ele não sabe disso? A culpa é minha. Sim. A culpa é minha, ele não sabe, a culpa é minha, não mais ninguém. Então, o posicionamento é a primeira porta. É a primeira porta. Porque não dá para viver de indicação mais. Não dá para viver de indicação. Indicação espontânea. A indicação promovida, a indicação provocada, ela é muito boa, ela é muito benéfica e ela traz muito resultado. Mas o posicionamento
alinhado a boas estratégias de marketing digital, e aí a gente está falando, você tem que investir muito em tráfego. Não, comece investindo pouco, acerta o público, acerta o criativo, acerta a forma que seu cliente gosta que você fale, acerta quem é o tipo de cliente que você alcança, e depois disso que você investe dinheiro para valer no tráfego. Então, Acerta a plataforma também, que você está acerta a direcionando a sua plataforma. mensagem. Não, Aqui no Instagram, por exemplo, é uma muito bom. comunicação bem diferente do YouTube, que é mais educacional. Que é mais educacional. Não, e é bom você falar isso porque, por exemplo, a grande maioria dos decisores de empresas hoje estão no LinkedIn. E no LinkedIn você tem uma forma muito simples de prospectar que é manualmente. Vai lá manualmente e fala com cada um desses que você consegue trazer resultado, tem habilidade para trazer resultado, para atender e para resolver demandas. Porque conversando lá é de graça. É de Sim, graça. sim. Só que E a gente, só que a gente fica ali, né? Rodando sim, 40 minutos no Instagram no e não Instagram e não rolando, ao tem invés de isso. conversar com os outros. E também no mesma coisa que eu falei que das empresas que a gente consegue captar elas com extensões gratuitas, existe também extensões do LinkedIn que você consegue captar mais facilmente e gratuito também. Aí, Então, tá assim, vendo? dentro do time de SDRs, como aumentar o faturamento da empresa contábil usando os SDRs, por exemplo? SDR vai ser o primeiro passo do processo. Então, tem que ser um SDR bem treinado. Tem que ser um SDR que tem scripts de venda para cada uma das objeções que aparecem. A principal objeção já tem o contador. Então, tem um script de venda para essa objeção que é, ok, mas você já alguma vez auditou o trabalho que esse contador tem feito na sua empresa para entender se o tributo que você paga é realmente o necessário ou você está satisfeito com o que você paga de imposto? Quando você pergunta para o empresário se ele está satisfeito com o que ele paga de imposto, Não vai a estar, meu resposta irmão. sempre é não. Sim, sim, sem Então, dúvida. o SDR bem treinado e com metas claras, o SDR tem que ter metas claras, porque se ele não tiver metas claras, ele vai passar o dia mastigando 10 leads ali e você vai ficar satisfeito, porque antes dele você não tinha nem esses 10 leads para trabalhar. Então tem que entender a potência que é ter um SDR dentro da sua estrutura, porque o alcance que ele tem é abrir a carteira desses clientes para que eles possam realmente maximizar as vendas. Então, o SDR precisa de treinamento, ele precisa de metas claras e ele precisa de scripts que sejam matadores, que realmente coloquem o lead numa situação onde ele não tem mais opção a não ser marcar reunião. Então, o SDR ele precisa ser imperativo. Uma boa técnica de marcar reunião é a técnica do ou, né? Então, a gente não deixa mais a mensagem de reunião vaga, né? Tipo, que dia você pode, essa semana, reunir conosco? Não, se você faz uma pergunta dessa, você deixa a autoridade para o cliente e não para você. Então, uma forma de agendamento de reunião seria, não, hoje é quinta, né? Então, eu tenho agendamento, eu tenho disponibilidade amanhã às 10 ou às 15. Qual dos dois horários é melhor para te atender? Então, ele vai ter uma resposta objetiva. Você tirou o lead da possibilidade de ser subjetivo e falar, não, semana que vem, porque sexta-feira é muito ruim. Então, você só tem aqueles dois horários. Naqueles dois horários, ele precisa escolher um. Então, o SDR sendo imperativo, ele gera esse resultado de venda. Então, ele precisa ter essas técnicas para que ele consiga realmente transformar essa prospecção ativa numa máquina de vendas. Isso daí vem daquela questão das perguntas abertas e fechadas, né? Que se a gente Perfeito. fazer uma pergunta aberta, a gente vai estar perdendo o direcionamento da conversa. E quando a gente faz uma pergunta fechada, a gente vai estar direcionando para onde a gente quer. E se a gente souber as melhores perguntas, aí sim você vai estar direcionando ele no caminho que vai chegar até marcar a reunião, até o closer, né? Eu aprendi isso muito já há muito tempo no Manual de Investigação do FBI. É um livro muito bom de Excelente livro. direcionamento investigativo. E assim, quais são os benefícios para automatizar esses processos em departamentos pessoais, Lucas?
Os benefícios principais que nós vemos primeiro, redução de estrutura, redução de contratações. Mão de obra hoje, mão de obra qualificada está muito cara e está muito escassa, né? Hoje a gente tem, depois você busca na sua base de amigos, né? Quem você escuta falar assim, nossa, meu sonho era trabalhar com contabilidade. Meu sonho era ser analista de departamento pessoal. Se você achar algum aí, você me indica que a gente está contratando. Então, a mão de obra hoje é muito escassa. E a gente resolve isso e a gente sana essa dificuldade. Outra situação é reduzir os processos manuais. Processos manuais é que fazem com que o escritório seja inchado, seja inflado de pessoas. Então, reduz os processos manuais. Melhora o tempo de resposta para o cliente. O cliente fica mais satisfeito, porque o meu contador me respondeu no mesmo dia. O departamento pessoal resolveu o meu problema no mesmo dia. Então, esses pequenos detalhes, consequentemente, que geram mais tempo para o empresário poder investir no seu negócio, que é gerar realmente valor e realmente gerar mais demanda e fazer a entrada de novos clientes. E a sensação do cliente do outro lado, que é algo que precisa se preocupar com isso, né? A sensação do cliente do outro lado se transforma, porque ele percebe o quão ele foi bem atendido, com o processo dele foi cuidado, né? Então, é uma das máximas que precisa ser implementada, é acompanhar os resultados, porque a gente faz, olha para você ver, a gente tem um custo de aquisição de cliente altíssimo, a gente tem um departamento comercial estruturado com um custo alto, a gente tem processos bem definidos no comercial, aí depois que fecha o contrato, a gente abandona o cliente, deixa ele para lá, vai buscar novo. Então, a gente precisa acompanhar os resultados. Aquilo que foi prometido está sendo cumprido, aquilo que foi vendido está sendo entregue, aquilo que foi garantido realmente está funcionando, porque isso gera confiança no processo. Isso gera confiança no cliente e aquela sensação de que ele está tendo um resultado além do esperado. Além do esperado. Porque hoje fazer simplesmente a sua obrigação não traz resultado futuro para ninguém. Sim, é o que a gente chama de, até falar um termo em inglês novamente, né, de over delivery, mas entregar mais do que a gente promete, mais do que a gente está contratando, mais do que a gente é pago. Porque existe uma estatística também que mostra que é mais do que 2 vezes mais fácil a gente continuar o serviço e vender novos serviços para os clientes que já estão conosco do que buscar novos clientes, né? Que o custo de aquisição aumenta, enfim, o churn, né? Que a pessoa vai embora, enfim. Tem toda essa questão que manter a base de clientes é importante. E como treinar os closers para maximizar as conversões desses serviços contábeis, Lucas? Aí você mexeu com o meu coração. E hoje é o que brilha meus olhos. Hoje é o que brilha meus olhos. Eu entendi que pessoas, cara. Pessoas vendem para pessoas. A gente pode criar processos, a gente pode criar estruturas, a gente pode criar scripts, mas se a pessoa que está de cá não entender a pessoa que está de lá, não adiantou de nada. Se a pessoa que está de cá não se conectar com a pessoa que está de lá, foi perda de tempo todo o processo de aquisição desse cliente. Então, um closer bem treinado é um closer que sabe escutar o que o cliente de lá está falando. Um closer bem treinado é um closer que não está preocupado com a venda. Ele não pode estar preocupado com a venda. E se ele estiver preocupado com a venda, ele vai ser um daqueles que a gente falou lá no início, né? Aquele vendedor chato, aquele vendedor insistente, aquele vendedor que quer vender na pressão. Então, isso preocupado com a comissão. Preocupado com a comissão. Isso prejudica a venda. Então, um closer bem treinado é um closer que, quando chega na apresentação do produto, que é a quarta ou quinta etapa, dependendo do formato da sua apresentação de venda, do seu pitch de venda, quando ele chega na apresentação do produto, ele não vai falar do produto, ele vai falar da forma que o produto resolve as dores daquele cliente que está naquela reunião com ele. Ele vai falar dos pontos que ele descobriu fazendo as perguntas certas para o cliente. Ele vai falar da conexão inicial que ele teve com o cliente. Ele vai voltar a tratar daquilo na hora da apresentação do produto. Então, um closer bem treinado,
é um closer que entendeu que o fechamento da venda é a consequência de uma reunião bem feita. É a consequência de uma conexão que ele teve com o cliente que está do outro lado. Então, a venda não é o primeiro, não é o objetivo final dele. Não é o objetivo final dele. O objetivo final dele é resolver o problema do cliente. Quando esse closer entendeu isso, aí eu digo que ele está bem treinado. Aí eu digo que ele pode ir para frente da tela. E a gente tem que fazer, cara, para conseguir chegar nisso, né? Tem que fazer pitch de venda simulada com closer. Tem que sentar de frente com ele e falar assim: pronto, vem aqui que você vai vender para mim. E aí você senta com ele e gera uma simulação de venda, porque a partir daí ele é treinado e ele vai conseguir executar. Porque o cara vai ficar com medo, ele vai falar: nossa, mas eu nunca vendi assim, eu nunca usei essa técnica, eu nunca fiz desse jeito. Então ele está acostumado a falar, e falar hoje não gera venda. O que gera venda é relacionamento, é conexão. Técnicas, né? E dentro dessas técnicas, quais são as métricas que são essenciais para avaliar essa performance de venda dos serviços contábeis, né? Hoje, a gente considera um bom closer, né? Um bom fechador de negócios, quando ele consegue, ele tem que entender o seguinte: 20% dos clientes que chegam até nós já são clientes fechados. Então, se eu faço 10 reuniões e fecho 2, você não fez mais do que o seu trabalho. Então, 20% hoje são pessoas que já estão procurando o seu trabalho e ele só te encontrou. Então, você está quase que um tirador de pedido e não um vendedor. Sim. Né? É um o Ricardo Nunes, né? um atendente. Então, você não pode ser esse tipo de cara. Hoje, a métrica é acima de 20% de conversão, é quando ele realmente começa a demonstrar que houve um convencimento na venda. Ou seja, eu tive 10 reuniões essa semana, fechei 2 clientes, eu estou aqui parecendo só uma inteligência artificial que preencheu um formulário para o cliente entrar para a base. Agora eu tive 10 reuniões essa semana e passei a fechar 3, 4 clientes, que aí 40% já é um resultado excepcional quando a gente trata de serviço de contabilidade. Aí sim, aí eu fui objeto de convencimento na conversão daquele lead. Aí eu posso ter sido considerado um closer que, se ele não estivesse ali, aquele resultado não teria sido alcançado. Aí o trabalho dele foi bem desenvolvido e foi realmente o resultado de uma técnica, de um script, de uma conexão realizado de forma bem objetiva. E assim, dentro desse assunto, como alinhar essas equipes de vendas de contabilidade para melhorar mais ainda o atendimento ao cliente? Meu amigo, aí é contratar o Destrava Contabilidade, que a gente vai treinar sua equipe de venda. São treinamentos, são técnicas, né? A gente tem várias técnicas que são utilizadas. A gente tem, por exemplo, a mais famosa hoje, né? É Spin Selling, onde direcionam 5 pontos da venda, utilizando essa tecnologia, essa técnica hoje. Mas é tempo de tela, treinamento, pitch de vendas, construção de relacionamento. Primeiro, ele tem que refletir quem você é. Refletindo você dentro da reunião, ele transparece essas técnicas que já foram tão utilizadas que daqui a pouco ele vai só deixando fluir. Ele já não força mais aquela apresentação. Então, treine o time. Coloque ele para jogar, mas treine o time. Então eu só vou colocar ali um vendedor na frente de um cliente depois que ele já tiver feito todo o treinamento. Não. Ele precisa de tempo de jogo. Ele precisa de estar no campo de venda. E ali vai administrando. Uma das coisas que eu faço aqui, e ensino isso, é gravar a reunião de venda. Grava a reunião de venda, depois assiste a reunião de venda com o closer, e a partir daí você vai pontuando onde poderia ter utilizado técnica A, técnica B, técnica C, para que aquela reunião de venda pudesse ter um outro resultado. Um resultado melhor, uma condução melhor, onde ele realmente domina a reunião e não deixa que o cliente domine. E realmente assistir a reunião de venda hoje
tem dado muito resultado para nós, que pode lapidar o que está sendo feito já. E assim, Lucas, dentro do que você falou, dentro dos vendedores e closers, né, de alta performance, eles são necessariamente, eles precisam rever o que eles estão fazendo. Isso a gente pode até ultrapassar, né, de falar, não precisa falar de vendas, mas pode falar de esporte, por exemplo, que os melhores atletas, eles revêem seus jogos, vê o que errou, vê aonde que está errando. Então, para a gente alcançar essa performance de vendas, sem dúvida, essa dica que você deu é fenomenal, porque as pessoas precisam rever os seus passos, rever os seus erros e assim e corrigi-los. A melhor forma de rever os seus erros é reassistindo. Exato. Hoje a gente tem tecnologia de ponta nas nossas mãos, que são os celulares. A gente pode gravar o áudio, a gente pode gravar a tela, né? A gente pode rever as reações dos clientes a cada palavra, a gente pode trocar as palavras que a gente fala com os clientes. A gente pode rever se essas palavras estão alinhadas com o perfil do cliente que você escolheu, com o perfil de serviço que você está tendo e também com a pessoa específica que está ali na sua frente para ver se ele é o tomador de decisão. Você usa uma palavra. Se não for um sócio que vai buscar outro, a gente usa outra técnica. Então, essa é uma boa dica, viu, Arthur? Uma pergunta que um closer experiente tem que fazer sempre é: meu amigo, você é o tomador de decisão que pode realmente fechar o contrato comigo agora, ou tem mais alguém que precisa de participar conosco dessa reunião? Porque com essa pergunta você sabe se você está falando com o tomador de decisão. E se ele não for o tomador de decisão, jogar essa reunião para uma próxima data, onde os dois possam estar, você valoriza o seu tempo e o do seu cliente. Porque é uma objeção muito comum. A gente pega o gancho daquela 7ª etapa sua de prospecção de clientes do SDR, que a gente precisa dar tchau para alguns tipos de clientes, porque eles não estão no momento certo daquela conversa. Então, essa qualificação é muito importante. E dentro das práticas de gestão, quais são as práticas de gestão que são indispensáveis para as empresas crescerem, Lucas? O dono tem uma máxima de que o olho do dono é quem engorda o gado. Eu concordo em partes. Porque eu acredito muito que tem que deixar de ser dono para ser empresário. Para você ser empresário e não... Eu ouvi uma expressão hoje, eu estou tentando lembrar quem foi que me falou, eu não lembro de jeito nenhum. É uma expressão que é assim, empresidiário. Exatamente. Ele está preso na sua empresa. Dentro da empresa. Exatamente. Se você começou a empreender só para pagar contas, você vai ser o mais miserável de todos os homens, o mais miserável de todas as mulheres, sofredora, porque é uma carga em cima do empresário brasileiro que ele não vai aguentar. Então, o empresário ele veio para prosperar. O empresário ele veio para ter lucro, o empresário veio para cuidar dos seus funcionários, dos seus colaboradores, para que seus colaboradores sejam colaboradores satisfeitos em trabalhar ali, tenham um resultado financeiro com o seu trabalho, sintam-se valorizados. E o empresário, para ele conseguir isso, ele tem que ter processos claros dentro da sua empresa. Ele tem que ter um planejamento de como vai ser os próximos 3 meses, os próximos 6 meses, o próximo ano. A gente senta aqui todo ano e faz o planejamento das nossas empresas. Por quê? Qual que vai ser o próximo passo? Se eu não tenho um passo para onde ir, qualquer lugar serve. Se eu não tenho um lugar para chegar, qualquer lugar serve. Então, passa por planejamento o sucesso da empresa. Um segundo ponto da gestão que eu gosto muito de tratar é sobre delegar funções. O empresário, ele tem... o dono ele tem uma visão de que só ele sabe fazer. Nenhum funcionário, nenhum colaborador sabe fazer do jeito que eu faço. Nenhum colaborador vai ter o resultado que eu tenho. Se eu deixar ele fazer, não vai ser bem feito. Então, assim, meu amigo, tudo bem. Se você faz e tem 80% de acerto, ele faz tem 70% de acerto, você vai ter que lidar com 70% de acerto. Porque senão é impossível escalar, é impossível crescer e vai ser ali miseravelmente pequeno. Não vai ter como. Eu quero abrir uma filial, não abre. Quem vai ser o gerente se eu estou aqui? Eu quero dobrar de tamanho, não consegue. Quem vai gerenciar essa equipe se eu não vou poder gerenciar? Ele não tem processo estabelecido, ele não tem um planejamento feito
E ele quer fazer tudo. E ele quer fazer tudo. Isso é um modelo de gestão fadado à falência, fadado ao fracasso. Então, se ele começar só agora, faltam 14, já foram 16 dias de janeiro, amigo. Já Sim. foram 16 dias de janeiro. Não fez o planejamento até hoje, você já perdeu o mês de janeiro inteiro. Porque seu planejamento agora vai ser a partir de fevereiro. Então, 1/12 do ano, você deixou a vida te levar. Então, faça o planejamento. Estabeleça processos para que aquele planejamento seja cumprido. Delegue, mas delegue vigiando. É a famosa expressão, né? Delegai-vos e vigiai-vos. Sim. Você vai delegar, vai ter aquele colaborador que vai fazer, só que você vai acompanhar. Uma das etapas de estabelecer processos é criar processos de conferência, de auditoria, onde você vai verificar se as metas que foram estabelecidas para a equipe estão sendo cumpridas, vai verificar se as demandas que foram geradas estão sendo atendidas. E aí ele sai da cadeira de dono, eu sou o dono da empresa. Ele sai dessa cadeira e eu sou o empresário. Minha empresa gira comigo lá dentro, gira comigo lá fora, gira comigo com uma forma de acompanhamento. Ó. Dona Vera Lúcia escreveu, né? Delegar e não delargar. É isso. Não pode abandonar, não. Tem que tocar o barco. E delegar é essencial, já disse a Nayane e concordamos. Então, assim, dentro dessa pergunta mais específica, vamos conversar sobre como integrar esses SDRs e closers para criar o funil de vendas. Porque, como a gente conversou, são funções diferentes, né? E como que Totalmente. dentro do Destrava Contabilidade você acha importante integrar eles dentro do funil de vendas? Você vai ter que lidar com. Aqui a gente precisa lidar com o ego dos dois. Porque o closer fala: o lead não é qualificado. E o SDR fala: você que não consegue vender. Então, a gente tem estratégias aqui dentro, onde nós criamos métricas, e essas métricas permitem que seja acompanhado o processo de cada um dos dois. Esses dois processos sendo acompanhados, gera uma alta responsabilidade, tanto do SDR quanto do closer. Quando você tem processos estruturados individuais, a equipe funciona melhor. Por quê? Porque eles sabem cada passo que deve ser dado. Então, aqui dentro, a gente cria planilhas de acompanhamento, a gente cria planilhas de meta e a gente cria planilhas de resultado. Por quê? Porque o acompanhamento através da meta e do resultado vai demonstrar onde está o gargalo da operação. Então, a gente tem reuniões periódicas com os dois departamentos, individualmente e em grupo, para que possa gerar essa conexão. Porque é natural. O SDR põe a culpa no marketing, fala que o lead não veio qualificado. O closer põe a culpa no SDR, fala que o SDR não soube filtrar o lead. E o SDR põe a culpa no closer porque ele não soube vender. E no fim das contas, o contador, o empresário é que fica sem dinheiro no bolso, porque a equipe está brigando, não tem um processo estabelecido, não sabe conferir as metas que foram criadas e não tem uma métrica de cada etapa do funil. Cada etapa do funil, ele tem uma explicação do porquê que se passou e onde que se passou cada um dos leads que chegaram. Então, a gente fez o trabalho mais difícil, que foi o custo de aquisição do cliente para fazer ele entrar no funil. E a partir do funil, da entrada no funil, a nossa responsabilidade fazer com que os processos estabelecidos nos deem clareza do que realmente aconteceu até o fechamento ou até dar o perdido como o cliente como perdido e desistir daquele lead. Então, os processos e a interação entre os departamentos faz com que a autorresponsabilidade, sendo acompanhada, evite esses conflitos que são muito comuns. E a gente trabalha isso aqui dentro e ensina como fazer isso. E como contornar essas objeções internas, né? E Sim. também a gente esqueceu de comentar do lead também que vem do tráfego pago, que ele vai reclamar do gestor de tráfego também. Ainda tem essa, né? Coitado, viu? O gestor de tráfego apanha. Exatamente. E assim, qual que é o impacto de um planejamento tributário bem feito no lucro da empresa, Lucas? Meu amigo, eu dei o exemplo da loja de material de construção e eu vou te dar um exemplo agora de um grupo de empresas que é um grupo de móveis
e não são móveis planejados, mas são móveis de luxo, e eles são de Brasília, uma rede de Brasília muito grande, e quando chegou para nós aqui, eles tinham 3 empresas, uma do galpão, uma de venda, uma de serviço, uma bagunça, e essas 3 empresas, todas no Simples Nacional. E ele tinha uma carga de tributária de quase 14%. Ele pagava quase 14%. Depois do nosso planejamento, a gente transformou esse grupo numa empresa do lucro real, mais uma empresa de serviços, e saiu de 14% para 4%. Então, se você fizer um parâmetro de comparação mês a mês, ele teve pelo menos 10% de impacto só de imposto na operação dele. Então, imagina o que é isso para o empresário de vendas, onde muitas das vezes o empresário trabalha para ter 12% de lucro, 8% de lucro em algumas operações, e através de um planejamento tributário, uma mudança de regime tributário, você conseguir aumentar a margem de lucro desse cara em 10% do valor do imposto que ele pagava, isso teve um impacto imenso. O cara pode reinvestir na empresa, o cara pôde reinvestir em tecnologia, o cara pôde reinvestir no galpão que ele estava montando, o cara pôde reinvestir em produto. Então, o impacto de um planejamento tributário bem feito é pôr dinheiro no bolso. Isso pode gerar, nesse caso, né, quando a gente traz de 14 para 4, a gente teve, nossa, a gente teve mais de 800, né? Quase 80% de desconto, quase 80% de economia, e para que ele possa realmente ter mais caixa, ele possa ter fluxo de caixa, e aí dinheiro no bolso, reinvestir, e aí ele ganhou aqui, vai ganhar na compra, ele ganha mais um pouco, vai ganhar vender melhor, ele ganha do concorrente, e aí é uma máquina de fazer dinheiro, o regime tributário correto. E dentro desse exemplo que você falou aí, são 3 vezes a menos que ele pagou de custo, né? Mais de 3 vezes a menos, porque foi 4%. E isso, aumentando a margem de uma empresa, dependendo do segmento, ele consegue talvez até engolir o seu concorrente. Por quê? Sim. Quanto maior a margem da empresa, maior o seu nível para você colocar dinheiro em ações que vão crescer a empresa, né? Como o marketing, a venda, enfim, o que vai trazer lucro para a empresa. Reinvestir na máquina que gera dinheiro. Isso. E como usar essas tecnologias para reduzir os custos em serviços contábeis, por exemplo, algumas tecnologias? São basicamente sistemas. Hoje o sistema está muito fácil de ter acesso. Hoje a gente tem ligação de venda de sistema aqui no escritório todo dia, oferecendo sistema novo, sistema muito específico. O nicho que esse empresário trabalha vai definir o tipo de sistema que ele vai ter à sua disposição. Então, ele consegue, com o sistema, reduzir a mão de obra, a quantidade de mão de obra trabalhada. Ele consegue otimizar a mão de obra que ele já tem e ele consegue personificar o atendimento que ele vai ter com o seu cliente. Então, isso impacta diretamente no valor dos honorários contábeis. E ele tem que entender essa guerra de preço, se é esse o tipo de contabilidade que ele quer ter. Porque hoje a gente tem contabilidades aí que trabalham o valor de R$ 100 a mensalidade, R$ 129, R$ 189. Ele trabalhar uma guerra de preço numa contabilidade, ele vai ter que disputar esse tipo de valor. Se ele for querer entrar nessa guerra de preço, então ele tem que investir em tecnologia, porque a tecnologia é que permite que ele tenha preços tão abaixo, né? Então, um custo elevado não permite que ele sustente a máquina se ele tiver preços nesse montante. Então, hoje a tecnologia interfere por completo no valor do honorário contábil, mas esse não pode ser o foco. O contador que hoje é voltado para guerra de preços, ele não consegue investir na tecnologia que uma startup hoje investiu. Então, a gente tem um histórico aí de startups de contabilidade que o cara investiu 100 milhões em tecnologia para ele poder soltar um sistema contábil para que ele consiga cobrar R$ 129 no cliente hoje. Então, se um contador de pequeno e médio porte entrar nessa guerra de preço, naturalmente ele vai ser engolido pela concorrência. Então, hoje o contador ele precisa olhar para a sua operação e realmente achar a possibilidade de agregar valor de forma que o seu cliente tenha a intenção de ter um contador que esteja ao lado dele,
para que possa reduzir os custos do seu negócio e realmente ter lucro. O contador hoje tem que gerar lucro para o seu cliente. Então, assim, aumentar, né, diminuir os custos e aumentar a margem, né, com as tecnologias disponíveis aí para conseguir aumentar. Exatamente. E, assim, quais são os maiores erros cometidos com as empresas hoje em relação a lidar com as vendas? Cara, eu colocaria hoje a guerra de preço. A guerra de preço. Porque quando você vai para um mercado que é competitivo e vai para a guerra de preço, você perde você não foca no seu diferencial. Então, uma empresa hoje nas vendas, ele tem que ter o seu diferencial. Ah, meu diferencial é atendimento ao cliente. Balela. Balela porque você e mais 80 fazem igualzinho você está fazendo. Ah, meu diferencial é porque o meu produto é único. Se você olhar no mercado, vai ter 2, 3 produtos muito semelhantes. Muito semelhantes. Então, o seu diferencial tem que ser solucionar as dores que o seu cliente tem. O seu diferencial tem que ser solucionar o que o seu cliente realmente está procurando. Então, essa guerra de preços vai fazer com que o mercado engula esse profissional. E uma outra falha muito grande hoje nas vendas é não saber precificar seu produto. Ah, eu acho que eu vou ter 10% de lucro, eu vou aumentar, eu vendo o meu produto o meu custo é 100, eu vou vender a 110. Isso é um markup feito de forma errada. Para ter 10% de lucro, você vai ter que considerar imposto, você vai ter que considerar toda a estrutura por trás disso e não só o preço de compra, não só o preço de aquisição. Então eu colocaria esses dois pontos como os principais hoje para essa área de vendas. E, assim, como lidar com as objeções durante essas vendas de serviços contábeis? Eu As vou te principais dar, objeções, no caso. eu vou se a gente fosse tratar todas aqui, precisava de mais 2 horas, porque a gente já está quase atingindo de live. A gente, vou te dar duas principais objeções, né? Uma eu vou falar com a minha esposa, ou eu vou falar com meu marido, ou eu vou falar com o meu sócio. Essa É hoje é clássico. a principal. É impressionante como essa objeção existe. E isso é muito bom, por quê? Porque você é uma oportunidade de demonstrar interesse pelo cliente. Então, uma das respostas que a gente vê é: olha, eu entendo, e é uma decisão muito importante, que você precisa realmente partilhar com esse seu sócio, ou com seu marido, ou com sua esposa. Então, eu me coloco à disposição para que a gente possa fazer uma nova reunião onde vocês dois possam participar e eu explico tudo que eu falei aqui para você, eu explico para ele de novo, sem nenhum problema, porque aí ele vai poder tomar uma decisão com todas as informações que você tem. Porque a gente sabe que o telefone sem fio vai fazer perder alguma informação e talvez ele não entenda tudo. Então, essa é uma das formas que a gente tem quebrado objeções, remarca a reunião e ele traz o sócio, traz o marido, traz a esposa e a gente conversa com ele. E ele realmente tem sido um ponto de conversão das vendas que a gente tem trazido aqui para dentro da empresa. Certo. E o que diferencia uma empresa contábil de alto desempenho das empresas comuns que estão por aí? Hoje é realmente sanar as dores do cliente. Hoje, as empresas que a gente tem visto, os nossos concorrentes que não são concorrentes, eles estão perdendo muito por causa da guerra de preço. Estão perdendo muito porque tem muito contador no mercado, tem muito contador para pouca empresa. E eu falo muito aqui com os meus sócios e eles também trazem muito isso para a gente discutir. É o contrário. Contador que realmente está próximo ao cliente e entende de negócios, o contador precisa de entender de negócios. Ele tem muito espaço, é um oceano azul. Tem muita empresa que carece de contador com essa mentalidade. E eu tenho um exemplo que hoje eu estava com um marceneiro que estava em uma loja e a gente estava lá junto, e aí ele estava fazendo a medida dos móveis que ia colocar na loja, e eu sou desse jeito. Onde eu encontro, eu estou vendendo, você sabe disso. E eu perguntei como é que estava a assessoria contábil dele, e ele falou assim: cara, meu contador só me manda boleto, eu não reúno com ele nenhuma vez. Eu falei: você não está com a contabilidade certa, você não está com a contabilidade estratégica.
hoje é quinta-feira, vamos encontrar segunda-feira, 4 da tarde. E a gente marcou a reunião, segunda-feira, 4 da tarde, ele vai vir aqui no escritório e eu tenho certeza que eu vou fechar com esse cliente. Por quê? Porque a concorrência que está por aí, o contador que está atendendo ele, é um cara que não olha para o negócio do cliente dele. É um cara que não entende do negócio do cliente dele. E isso acaba com a concorrência, isso faz com que você realmente seja um contador de alta performance. E isso é o que a gente ensina aqui, e isso é o que a gente faz nas nossas empresas. E assim, é muito bom essa explicação que você deu aí, porque reúne tudo que a gente falou aqui na live de saber a dor do cliente, né? E aonde que Exatamente. você vai atacar. Porque eu gosto da expressão que quando você conquista o coração, a gente não precisa falar das outras coisas para o cliente criar um relacionamento com a gente e querer Boa. participar dos nossos serviços, né? E assim, Muito boa, muito boa. como construir autoridade no mercado contábil, Lucas? Cara, por ser um mercado muito técnico, o que nós estamos fazendo aqui é a distribuição de conteúdo de qualidade. É a distribuição de conteúdo de qualidade. Então, a dúvida de um empresário a dúvida de um empresário é a dúvida de mais 80. Então, você tendo um conteúdo de contabilidade técnica de qualidade, você consegue trazer o cliente e reter aquele possível cliente, onde ele vai entender um pouco mais do que ele está ali realmente sofrendo, falando de DRE, falando de faturamento, falando de lucro, falando de resultado. E esse cara vai acompanhando você, e quando ele pensar em contabilidade, naturalmente, ele vai pensar, ó, aquele cara ali está falando de algo que eu realmente preciso aqui para minha empresa, eu vou chamar ele para uma conversa. Então, hoje, conteúdo de qualidade é o que está fazendo a diferença para nós. Maravilha. Hoje a gente está na era da atenção, né? Então, se você não gera um conteúdo para sua audiência, para sua contabilidade, você vai estar atrás do concorrente que está criando esse Exatamente. conteúdo. É, Então, nossos alunos todos estão criando conteúdo e estão tendo resultados. Vem para a Destrava Contabilidade que vai te ajudar a conquistar mais clientes. exatamente. E quais são os benefícios do suporte jurídico especializado para os contadores, Lucas? O contador, se ele não tiver um advogado ao lado, ele vai precisar contratar um. A realidade hoje no mercado é essa. Como tratar pela LGPD os clientes que estão chegando, como cuidar desses dados desses clientes, tudo isso interfere muito na qualidade de serviço que vai ser feito. Então, essa parceria, contabilidade e advocacia, é para tracionar o negócio e realmente fazer com que ele seja mais lucrativo, mais rentável e menos oneroso para o cliente, oferecendo um atendimento de qualidade realmente superior ao que essa concorrência que está na guerra de preço não consegue oferecer. Maravilha, Lucas. Você falou muito bem e é essencial isso daí. E assim, como transformar essa empresa contábil, enfim, em uma marca reconhecida, Lucas? Que vamos falar um pouco de branding, né? Branding hoje é o mais que está mais em alta no mercado, né? É o Porque a que gente a marca é você. É um pouco do que a gente a falou no marca, conteúdo. olha, eu levaria até fazendo um resumo geral do que a gente fez, né? Que a gente está infelizmente caminhando aí para o fim. Eu levaria para aquela máxima de que pessoas vendem para pessoas. Você parar para pensar hoje e analisar as maiores marcas, sejam contábeis ou tributárias da advocacia, aparece o nome do dono, aparece o nome do empresário, aparece o nome do sócio, aparece o nome da pessoa frente àquele negócio. Então, como pessoas vendem para pessoas, você analisa hoje, por exemplo, o dono da CIMED, o dono da Avan, o próprio Mark Zuckerberg, dono do Meta, eles fazem os seus próprios anúncios, eles aparecem nos seus próprios anúncios, eles que estão presentes diante do público. Então, se eu quero realmente ter um posicionamento de marca, onde eu passo a ser uma marca profissional e realmente marcante, uma marca marcante é ótimo. Eu preciso aparecer. Meu público tem que conectar comigo. E isso realmente gera resultado de venda. Isso. Você falou muito interessante, né? De que uma das primeiras empresas que fizeram um grande sucesso nisso, isso, assim,
pessoas reconhecem pessoas, e isso já está natural na gente, desde os nossos gatilhos mentais, desde quando a gente se forma como sociedade para aprender a vender os seus serviços de forma comercial. Mas a Apple, com o Steve Jobs, né, ela sempre teve essa cara do Steve Jobs. Então, ela cresceu, tanto é que quando o Steve Jobs saiu da Apple, ela teve uma queda muito grande. Isso não só faz com que as pessoas entendam que a marca nada mais é do que são pessoas lá dentro, mas que a cara da pessoa lá vai fazer com que a marca tenha um equity maior, vai fazer com que a marca seja mais reconhecida. E tanto é que, por exemplo, o meu perfil, o Arthur Sofer, se tornou uma marca. Quando você ver alguns posts meus aí, você vai perceber que o meu Instagram, você consegue clicar e ver os produtos que eu estou vendendo em cada post. Olha Então, isso, tá vendo? é algo muito interessante para os contadores aplicarem Com dentro da certeza. sua contabilidade, inclusive, Com certeza. inclusive na lupa. E assim, qual que é o maior aprendizado que você, Lucas, teve ao criar o método Destrava Contabilidade? Nossa, essa aí você me apertou, você me abraçar. Meu amigo, o maior aprendizado foi assim, eu olhava e pensava, cara, será que eu tenho algo a ensinar mesmo? Será que eu tenho algo que realmente, algum conhecimento que dá para repassar? E a gente entende que tudo que foi aprendido não é desperdiçado. Tudo que foi aprendido não é desperdiçado. Então, um detalhe, um, um insight, uma situação, uma fala específica que a gente consegue fazer com que o nosso mentorado entenda, isso já gera um resultado imenso na operação dele. Então, a primeira vez que eu auxiliei um contador a vender, era um contador lá do sul, lá de Santa Catarina, e ele marcou a reunião de vendas, me chamou para participar. Eu falei, vamos, eu vou com você, não tem problema não. E eu fiz a reunião de venda, ele fechou aquele contrato, e depois ele me mandou uma mensagem falando assim, Lucas, eu nunca tinha pensado em falar aquilo que você disse. Então, uma fala minha dentro da reunião converteu a venda, o cara fechou com o cliente, trouxe resultado para ele, trouxe resultado para o escritório dele. Então, o maior aprendizado que eu guardei mesmo foi a gente fica, né, muito receoso. Ah, eu vou botar a cara para aparecer, para falar disso. Será que alguém, né, vai ouvir? E sempre tem público, tem pessoas que estão precisando ouvir o que você tem para falar, tem pessoas que podem crescer com o que você sabe, e isso foi o que me trouxe mais aprendizado. Certo. É o que também a gente da Semana Venda Global está colocando para as pessoas entenderem e aumentar valor assim na vida das pessoas, Lucas, porque a gente às vezes lembra muito das sementes boas que foram plantadas na vida da gente, mas a gente Verdade. esquece muito das sementes que a gente distribuiu ao longo do caminho. E muitas sementes boas tem dentro da gente que a gente pode distribuir para as outras pessoas que a gente nem imagina que tenha, né? É verdade. Então, hoje eu quero que todas as pessoas anotem todos os insights que teve aqui com o Lucas, porque essas dicas e insights que ele compartilhou pode ser um divisor de águas para o seu negócio, tá bom? Principalmente porque a área contábil e vendas e gestão é as duas principais áreas que você precisa estar atento. E assim, vamos dar uma boa noite ao Lucas, né? Parabenizar ele pelo seu tempo, pela sua atenção a estar aqui na Semana Venda Global e dar essa aula revolucionária para a gente. E assim, Lucas, a palavra é sua. Estamos ansiosos para saber mais sobre a Destrava Contabilidade e sua mentoria também do Destrava Contabilidade. E a palavra é sua agora. Vamos finalizar. Bom, gente, eu finalizo dizendo assim, né? O Celso Filho comentou aí, né? Um conteúdo riquíssimo até para quem não é contador, né? Vendas é para a vida. Vendas é para a vida. Contador que não vende é contador que a empresa está só diminuindo a cada dia, e isso vai ter impacto na vida dele profissional, na vida dos seus colaboradores, na vida da sua família, e isso não pode ficar assim. O resultado que você espera está nas ações que você não está fazendo.
nas ações que você não está fazendo. Então, Strava Contabilidade ele vem para realmente ser um método que impulsiona negócios, que gera crescimento, que põe dinheiro no bolso, que realmente faz com que vidas sejam impactadas, porque não é o crescimento de uma pessoa só, é um crescimento de várias famílias, né? Cada contador aí cuida de quantas famílias, quantas vidas são impactadas pelo trabalho do contador, e tem muita empresa que está carente de uma boa contabilidade, esperando só você fazer a primeira ligação, alcançar esse cliente e transformar, impactar a vida dessa empresa, gerando lucro e gerando resultado. Conte comigo, estou à disposição. O meu Instagram está aí, siga a gente lá para a gente continuar esse bate-papo. Agradeço você, Arthur, meu irmão de caminhada, irmão de vida, irmão de trabalho. Obrigado pela oportunidade, tamo junto, conta comigo. Junto, Lucas. Você é meu irmão do coração, você sabe disso. Não diminua as palavras para sempre te exaltar, meu irmão. Hoje, galera, sigam o Lucas, lucasgoulart.biz, sigam a Lupa Contabilidade e logo mais alguns conteúdos exclusivos para vocês seguirem o Destrava Contabilidade, que vai dar muito o que falar no país inteiro, tá bom? Porque o que o Lucas tem a ensinar é muito profundo e também muito específico para o crescimento das empresas. Então, Lucas, foi um prazer enorme, meu irmão, sempre estar na sua presença, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, sempre, sempre, sempre. Amém. Você sabe que a sua vida é algo que está nas minhas orações. Então, um grande abraço para você, boa noite. Boa noite para todo mundo aí que acompanhou. Valeu, e pessoal. tchau, tchau, meu irmão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.